E ele, em vez de enfrentar a situação, em vez deste homem dizer, vamos suportar a crise, que Deus vai nos dar vitória, o que este homem faz? Ele foge. O momento, talvez você ache propício em fugir. Mas Deus queria tratar com a família de Judá. Deus queria ensinar ao povo que eles eram dependentes de Deus. Mas há uma outra história dizendo que o povo já estava se afastando da presença de Deus. O povo já estava contaminado com os ídolos, com o pecado. E Deus, Ele sabe como tratar conosco. Quando o pecado entra na nossa casa, na nossa família, quando nós começamos a rejeitar Deus, Deus, Ele sabe trabalhar na minha vida e na tua vida. E não foi diferente Deus tratar com uma nação, com o povo dele. Deus é especialista em tratar comigo e com você. Não adianta você fugir do projeto de Deus que Ele determinou sobre a tua vida. Porque Deus queria tratar com o povo. Porque o povo se distanciou de Deus. O povo largou o Senhor. E Deus, quando Ele marca alguém, Deus vai atrás. Deus traz de volta. Nós já conhecemos muitas histórias da Bíblia. Deus não perde ninguém de vista. Deus deixa você ir aonde você quer. Mas no tempo certo, Deus traz você de volta para casa. Nós estamos aqui peregrinos, essa terra não é nossa. Nós temos uma promessa de voltarmos para casa. O Senhor nos fez uma promessa. Eu estou subindo, mas eu vou preparar para vós um lugar. Olha, irmãos, o Senhor, Ele sabe trabalhar na minha vida e na tua vida. Deus sabe trabalhar na sua casa, na sua família. Não fuja da presença de Deus. Porque quando você foge da presença de Deus, você paga um preço. Será que você, no seu trabalho, na escola, no ônibus, onde você está dando testemunho de um servo, de uma serva do Senhor? Porque aqui, este povo não dava testemunho mais de Deus. Porque eles já tinham se afastado de Deus. Aí o que o Senhor manda? Uma crise, uma fome para aquele povo. Em vez do povo se voltar para Deus, pedir perdão, se reconciliar com Deus, o que Elimeleque faz? Olha, eu não vou ficar aqui não. Catou sua mulher, os seus filhos, e veja lindas campinas de Moabe. Moabe não tinha falta de nada. Mas Moabe era uma cidade idólatra. Uma cidade que ali matavam as crianças e ofereciam holocausto. A qual tinha vários ídolos. A qual se oferecia holocaustos e sacrifícios aos ídolos. Aonde jamais alguém que serve a Deus deveria colocar os pés. Nem todos os lugares pertencem e nós também não podemos estar. Devemos tomar cuidado para onde vamos e aonde vamos levar a nossa família. Temos que pedir direção de Deus, orientação a Deus. Senhor, Tu me permite que eu vá? Elimeleque conhecia o Senhor. Ele tinha tudo para se dar bem.
Ele tinha suas terras, a sua casa, a sua esposa e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Não fuja da presença de Deus. Não fuja do momento da crise, do momento da dor, do momento da enfermidade. Não fuja da presença do Senhor. Nós devemos entender e compreender que Jesus, Ele trabalha na minha vida e na tua vida de todas as maneiras. Deus não te avisa você do que às vezes Ele vai falar, do que Ele vai fazer com você. Sabe por quê? Porque você está fora da posição. Quando Deus avisa somente aos seus profetas, Ele me avisa muitas vezes daquilo que vai acontecer comigo. Deus muitas vezes nos revela a mim ou ao meu esposo muitas coisas que hão de acontecer. Então, quando nós oramos, buscando ao Senhor, intercedendo pela nossa casa, pela família, guardando a nossa casa em oração, Deus cuida dos mínimos detalhes da minha vida e da tua vida. Mas não foi isso que este homem fez. Esse homem, ao invés de ter um particular com Deus, de buscar a Deus, Senhor, a crise chegou. Senhor, vai faltar pão na minha casa, na minha mesa. O Senhor pode suprir. Sabe aquele diálogo que a gente tem com Jesus? Sabe aquele particular que você fala, Senhor, está doendo, não dá mais. Até aqui deu, Senhor, agora não dá mais. Agora o Senhor pode pegar esta causa. É assim que Elimeleque deveria ter feito com Deus. Mas ele preferiu fugir. Sair da cidade do pão. Porque houve falta de pão. Não saia do seu lugar. Porque está te faltando alguma coisa. Não sei o que tem faltado na sua casa, na sua família. Não sei o que está precisando. Mas eu sei de uma coisa. Peça para Jesus nesta noite. Porque Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Aleluia. E quem foge da presença de Deus tem consequência. A consequência do pecado é a morte. E a morte espiritual é a pior que tem para nós cristãos que servem ao Senhor. É a morte espiritual. Aquele que não sente mais a presença de Deus. Aquele que não tem o desejo mais de buscar a Deus. Aquele que não tem o desejo mais de vir à casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Elimeleque perdeu a presença de Deus. E por causa que ele perdeu a presença de Deus, ele desobedece e vai para uma cidade idólatra. E se contamina com os moabitas. Porque os moabitas eram rejeitados por Deus. Por causa da sua idolatria, por causa dos seus sacrifícios. Lá não havia falta de nada. Mas a maior falta que havia em Moabe era a presença de Deus. A maior falta que você pode ter na vida é a presença do Senhor. E muitas famílias estão perdendo a presença. Temos problemas nas nossas famílias? Temos. Porque servimos a Deus não vamos ter problema? Vamos. Nós não podemos dizer que nossa família não tem problema nenhum. Temos. Mas nós confiamos no Senhor, que Ele vai nos ajudar e nos dar graça em vencer todas as dificuldades. Ele vai dar vitória, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai curar.
Deus vai fazer tudo aquilo que eu não tenho condições de fazer, o meu Deus faz. Porque a sua palavra diz, servimos um Deus do impossível. E quando eu sirvo Deus do impossível, Ele faz coisa linda na minha vida, quando eu deixo Deus fazer. Se Mimeleque tivesse confiado no Senhor, nós teríamos uma outra história. Mas, irmãos, toda desobediência tem um preço alto. E por causa da desobediência de Mimeleque, ele desce para as campinas de Moabe, habita ali com a sua esposa, com os seus 2 filhos, e vive por alguns anos. Mas na história paralela nos conta que Mimeleque, ele se perde. E por ele se perder de Deus de uma vez, ele começa a fazer um monte de coisas erradas. Ele começa a roubar os moabitas. E não adianta, tudo aquilo que é escondido, um dia vem à tona. E descobriram aí onde foi a causa de Mimeleque. Porque quando a Bíblia não fala do que Mimeleque morreu. Mas quando nós lemos as histórias contadas nos paralelos, nós vimos ali que ele foi morto numa briga que ele se envolve. Ele perde sua vida. E só fica ali Noemi, Malom e Quilion. Ele não consegue voltar para sua terra, para sua cidade. Ele não consegue voltar para a casa do pão. Ele não volta para os braços do Pai. Ele perde a sua vida, ele perde sua salvação. Porque morreu em pecado. E é muito triste quando um pai de família perde a direção, ele perde a rédea da sua família. É muito triste isso. E nós vimos aí fora muito disso acontecer. Muitos pais de família se perdendo nas drogas, nos vícios, na prostituição. Quantos pais de família largando os seus filhos, a sua esposa e construindo uma outra família em pecado e perdendo a sua salvação. Porque se ele morrer em pecado, ele não é salvo. Muitos não querem muito falar. Quantas famílias Satanás está destruindo hoje? Quantas famílias sendo destruídas? Nós estamos falando de realidade, de família hoje. Quantos pais abandonando as suas esposas, os seus filhos, por causa do vício. E aqui não foi diferente. Agora fica aqui Malom, Quilion e Noemi. E nós vimos que também, em vez deles irem para Judá e procurar umas mulheres da sua descendência, da sua tribo, da sua cidade natal, o que eles fazem? Casam com 2 moabitas. Porque os filhos refletem os pais. Porque o pai não foi um bom exemplo, nem para Malom, nem para Quilion. Não foi um pai que deu exemplo. Não teve uma vida íntegra, honesta. E os filhos também se entraram no vício do jogo. E se casam. E a Bíblia nos relata que em 10 anos, Malom e Quilion morre. Morre no pecado. Longe de Deus. Olha, irmãos, como é triste você distanciar da presença de Deus.
como é triste você largar o seu lugar sem a direção de Deus. O que um pai de família fez com a sua família? Ele vai para Moabe, morre em Moabe, agora morrem seus 2 filhos. O preço do pecado é a morte. E nós devemos tomar muito cuidado, porque o Senhor quer nos ensinar que ainda há esperança. Deus ainda tem misericórdia de mim e de você. Aleluia. Porque nós servimos um Deus que ainda vê. Aleluia. E disse: olha, morreu Mibeleque, o marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, a quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O que me chama a atenção, que quando eu estava estudando, Malom quer dizer doentio, Quilion, tuberculoso, olha o nome. Orfa, pescoço e gazela. Ruth, companheira. E eu comecei a meditar. Como que Mibeleque e Noemi colocou 2 nomes, Malom e Quilion, nos seus filhos. E vendo ali, dizia que Malom era um menino muito fraco, frágil, doente, por isso levou o nome de Malom, que quer dizer doentio, doente. Eu costumo sempre dizer, cuidado com o nome que vocês põem nos seus filhos. Observe bem, estude os nomes que vão pôr nos seus netos, nos seus filhos. Porque nós vivemos numa tradição judaica. Nós vivemos e devemos saber os significados. E tem gente que não sabe nem o nome que está pondo nos seus filhos. Não tem o cuidado. Talvez porque também não foram ensinados. Então, aí fala assim, é um nome que está no auge, é um nome que está bombando no mercado, é esse o nome que eu vou pôr, porque é de um cantor, é de uma cantora. Mas qual é a vida deste cantor e dessa cantora? Vai refletir nos seus filhos? E quando ele perguntar para você, mamãe, de onde o senhor me tirou esse nome? E você vai dizer, foi lá na televisão, eu vi, achei bonito. Eu sempre costumei dizer aos meus filhos, que quando eu estava grávida, eu orei ao Senhor, e eu perguntei a Deus o nome dos meus 2 últimos filhos. E ali eu orando, buscando a Deus, para saber o nome do primeiro filho, e Deus tinha me dito o nome. E eu disse, Senhor, confirma com meu esposo. Porque ele também precisa querer o mesmo nome. E quando ele chega do serviço, nós conversamos. Eu falei com ele. E eu falei assim, Deus gerou isso no meu coração. E expliquei a ele. E graças a Deus ele concordou, né? Ele que concordou. Porque, irmãos, tem que estar de acordo, né? Tem que estar de acordo. Nós somos famílias. Temos que, não é bater o pé, não. Não é fazer bico, não. Porque a gente faz bico quando quer alguma coisa e o marido diz, não, a gente faz bico. Não faz? Faz. Nós fazemos bico. Fica meio bravinha, mas não tem importância, não. Jesus tira o biquinho nosso rapidinho. Jesus vem, torce o nosso bico e diz, olha, não é desse jeito, é do meu jeito. E Jesus nos ensina, Ele trata conosco. Ele fala assim, olha, é do meu jeito, aleluia. É preciso que haja
compromisso, haja ali comunhão, haja ali um elo entre o casal. Noemi, ela não teve isso. Quando Elimeleque disse para ela, vamos para Campinas de Moabe, ela só teve que fazer o quê? Juntar tudo e obedecer o seu marido e ir. Por isso que Deus poupa a vida de Noemi. Porque ela não teve a responsabilidade que Elimeleque teve. Porque foi ele que decidiu para descer as Campinas de Moabe. Porque naquela época a mulher não tinha voz, mulher só obedecia. O marido falava, é isso, pronto, e acabou. Mas se ele fosse um marido mais companheiro igual o meu, ele ia falar assim para mim, será que nós vamos? Que lá em casa a mais precipitada sou eu, né? Então, eu sempre estou atenta à voz do meu Deus, irmãos. Sempre eu oro muito, eu busco muito a Deus, a orientação do Senhor. Eu aconselho a todos os irmãos em Cristo Jesus, unam-se, você e seu esposo em oração. Busquem ao Senhor em oração. Tudo que vocês forem fazer, tomar uma decisão, esperem a resposta direto do trono da glória, porque Deus, no tempo certo e oportuno, Deus vai dar a resposta. Se é sim, sim, se é não, é não. Deus tem resposta para muitos nesta noite, mas seja qual for a resposta que Deus vai lhe dar, aceite. Mas lembre que um casamento não é feito só de um ou uma pessoa só, não. São duas pessoas. E deve ter cumplicidade um para com o outro. Deve ter companheirismo, afeto, sinceridade. Harmonia entre o casal. Porque quando não tem, o inimigo acha uma brecha e faz um arrombo nas nossas vidas. Porque assim, nós não devemos deixar que Satanás ache brecha no meio da nossa família. Porque quando nós olhamos para a história e vimos de Ruth, de Noemi, aqui, Deus teve misericórdia de Noemi. Deus se lembrou de Noemi. Deus conhece você. Deus conhece a sua história. Deus sabe de onde Ele te tirou. E Noemi fica ali, viúva, e perde seus 2 filhos. Olha, irmão, que perda, que prejuízo para uma família que sai da direção de Deus, que sai da presença de Deus. E nós vimos que o Senhor usou de misericórdia. E ali Noemi começa, fala com suas 2 noras e fala assim, olha, eu vou despedir vocês, vou tirar o meu jugo de vocês. Vocês estão livres para ir embora e se casar de novo, constituir uma nova família, porque aqui cerrou, não posso mais ter filhos. E mesmo que eu tivesse filhos, vocês não iam esperar ele crescer para poder casar com eles. Porque era tradição, era o costume da época, aleluia. E ela precisava respeitar ali aquela tradição. Senão ela também pagaria um alto preço. Mas nós vimos que a bondade, a misericórdia de Deus para comigo e para com você. Deus ainda usa de misericórdia para conosco. Eu lembro na história que quando alguém se afasta da presença de Deus, paga um alto preço. Eu vejo Davi, quando Davi se afasta de Deus, ele cai no pecado com Betseba. E paga um alto preço.
o filho do pecado nasce morto. E ali depois ainda acontece tantas coisas na família de Davi, por causa do seu pecado, por causa que ele se afastou da presença de Deus. Não se afastem, meus queridos, da presença de Deus. Traga a sua família para a presença do Senhor. Ore, busque, jejue pela sua família. Clame ao Senhor pela sua casa, porque Deus vai dar vitória. O Senhor é que nos garante esta vitória, não sou eu, mas é a palavra do meu Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Ele está aqui para dizer para mim, para você, ainda há esperança, aleluia. A esperança para que muitos serão salvos na tua casa. A esperança para alguém ser liberto das drogas, dos vícios. Ainda há esperança para que você possa consertar o que está errado dentro da sua casa. Aleluia. Ainda há esperança para mim e para você nessa noite. E todos nós sabemos o que acontece dentro da nossa casa. Muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa, que nós guardamos lá, e saímos e fechamos lá em casa. E ninguém sabe o que se passa lá. Tem coisas que nós deixamos que só Deus vê. As brigas, as contendas que tem dentro das nossas famílias. E tem, irmãos, mas nós temos ainda o dom da reconciliação. Por mais que o marido um dia brigue e discuta com uma esposa, mas daqui a pouco, se ele for um marido sábio, ele chega lá com um beijinho, com um carinho, e daqui a pouco está tudo bem. É você saber reconciliar, é saber aceitar que você errou. A esposa da mesma maneira, porque quando a gente fala do esposo, está falando da esposa, porque nós mulheres não somos fáceis de lidar. Eu costumo dizer que nós mulheres somos terríveis, são difíceis. Tem dia que nós estamos danadas da DPM, eu já passei por ela. Mas as mais novas ainda estão fluindo. Mulher é difícil, é complicada. E os esposos precisam entender, precisam amar, precisam aceitar. E dizer, eu te entendo, meu bem, hoje não é o dia. É assim, irmãos, família tem uns problemas, mas não fuja do seu problema, resolva o seu problema, não fuja dele, porque fugir tem consequência. Hoje é um probleminha, amanhã vai se tornar um problema maior. Então resolva enquanto ele é pequeno, aleluia. Enquanto você pode resolver. Porque quando se tornar grande, você vai já incapaz de resolver. Mas lembre, Jesus tem a solução para os teus problemas nesta noite. E Ele quer lhe ajudar. Ele quer ter misericórdia de você, da sua casa, da sua família. Porque servimos um Deus que tudo pode. Que esse exemplo de Amibeleque não seja a nossa história. Não seja a nossa história. Por que eu trouxe Amibeleque? Porque todo mundo gosta de dizer de coisas boas. Gosta de pregar coisas boas. Quando nós vimos na Bíblia, falamos de mulheres, nós só queremos pregar sobre as mulheres boas. Mas e as duas mulheres más que a Bíblia relata? Ninguém quer pregar sobre elas. Quantas mulheres más temos?
Mães que matam seus filhos. Mãe que aborta os seus filhos. Temos irmãos. Mas muitas vezes é melhor falar só das coisas boas do que das coisas ruins. Porque as coisas ruins, às vezes, nos constrange. Lembramos também dos nossos erros do passado. Do pecado que nós já cometemos. Quando nós não éramos crentes. Quando Jesus não tinha nos alcançado. Por isso eu trouxe essa história de Mimeleque para que nós possamos refletir. Trouxemos a história de Davi. Saul rejeitou aquilo que Deus tinha para ele. Ele foi fazer o que ele jamais deveria ter feito. Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido o povo queria um rei e Deus deu Saul como rei. E ali, quando Saul estava ali, que assumiu o trono, e vem o profeta e fala para ele: olha, antes que você vá à guerra, nós vamos fazer um sacrifício. E Saul corre, se adianta e oferece o sacrifício. Desobedece a Deus e paga um alto preço pela sua desobediência. Não vamos sofrer danos porque vamos desobedecer ao Senhor. Nós servimos um Deus de bondade, de misericórdia, mas servimos um Deus que é justo. Ele é justo juiz. E eu não quero amedrontar vocês porque não serve a Deus. Eu quero mostrar para vocês que tem consequências os nossos atos, tem consequências as nossas atitudes, e nós temos que ser responsabilizados pela minha e a tua atitude que nós tomamos. Ainda mais quando se refere à família. Lembra que a família não é só você. Tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem o seu sogro, tem a sua sogra. Olha quantas famílias se envolvem na tua família. Tem os primos. E nós vimos ali que quando acontece alguma coisa na família, todos sofrem. Todos sofrem as consequências só de um ato, de uma só pessoa. Temos consequências e nós temos que começar a assumir as nossas consequências dos nossos atos. É isso que eu quero refletir você nesta palavra. Os teus atos têm consequência. Eu quero convidar você nesta noite. Você, a sua família. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça nesta noite. Você, venha para frente junto com sua esposa, com seus filhos, e nós vamos orar pela família, dizendo que Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida e você vai tomar a melhor decisão e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado sobre a tua casa, porque você vai estar direcionado por Deus, porque todas as suas decisões serão para a glória do nome do Senhor. Aleluia. E nós possamos estar debaixo da mão do Deus onipotente nesta noite. Porque quando falamos de família, família é projeto de Deus. E você foi a pessoa mais abençoada. Porque você tem uma família. E essa família que Deus lhe deu é algo muito precioso. É tão precioso que vocês nem sequer possam imaginar a preciosidade que você tem nas suas mãos e sobre a sua responsabilidade.
e que Deus tenha em primeiro lugar na sua família. Creia que nesta noite, tudo que você for fazer, você vai pedir direção ao Senhor. Você vai perguntar: Jesus, é do teu agrado que eu vá, que eu fique? É da tua vontade, Jesus? E Jesus vai falar com você. Você pode ter certeza, você pode ter a convicção do que Deus vai fazer, vai ser coisa extraordinária, que você nem sequer vai poder imaginar o que Deus vai fazer na tua vida, aleluia, no meio da tua família. Deus vai salvar, Deus vai libertar, Jesus vai curar, porque o Senhor a qual nós servimos, Ele é o médico dos médicos por excelência, Ele é advogado dos advogados e juiz dos juízes. Esse é o nosso Deus. E Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer nesta noite. E seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Não faça nada sem a direção do Espírito Santo de Deus sobre a tua casa nesta noite. Aqueles que quiserem, puderem, venham na frente com as suas famílias. Nós vamos orar. Vamos dizer ao Senhor que o Senhor nos alcançou nessa noite. Você que precisa que Deus faça por você, se ajunte com as suas famílias. Se ajunte, porque coisa boa é o Senhor conhecer, nos abençoar, né? E neste momento, aproveitando que todos estão aqui com suas famílias, se reúna com as suas famílias. Você que está aqui, que ouviu a palavra do Senhor, sabendo que esse Deus é bondoso, que esse Deus é misericordioso, quer fazer parte da família de Jesus Cristo para morar no céu. Você que quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, né? Possa levantar suas mãos dizendo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque Ele pode entrar na minha casa e fazer morada. Você pode convidar Jesus para fazer parte da sua casa hoje. Alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, né? Porque servimos um Deus que Ele vai fazer milagre na tua família e a sua história vai ser mudada. A sua história vai ser uma nova história, bem diferente do que muitos já têm dito, que não vai dar certo. Mas o Senhor disse: olha, tem tudo para dar certo, porque a partir de hoje eu estou no comando, eu estou na frente, e eu vou quebrar os grilhões, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Decanta lá baixai. Quando eu deixo Jesus entrar na minha casa e Ele fazer morada, a história muda lá, canta lá, baixai, porque tem famílias aqui precisando de um milagre da parte do Senhor. Vai, Senhor, entra nessas casas, Senhor, faz morada, aleluia. Oh, soberano Deus Altíssimo, Pai da eternidade, a Ti, Senhor, eu apresento todas as famílias, a minha família na Tua presença. Deus, eu te entrego nas Tuas mãos. Senhor, toca, entra, Senhor, dentro desses lares hoje. Senhor, toma a primazia, toma o primeiro lugar destas famílias, Senhor. Muda a história, muda a história dos filhos, muda a história do genro, dos netos, meu Deus, vai mudando a história. Deus, o Senhor tem contemplado, o Senhor tem visto, Senhor, quantas lágrimas, quanta tristeza, aleluia. Oh, Espírito Santo,
aleluia. Oh, engrandecido, exaltado é teu nome. Oh, Espírito Santo, opera, Senhor, aqui, alabadocanta, alabaxai. Deus, muda a história, Senhor. Entra e faz o que lhe apraz. Alabadocanta, alabaxei. Muda a história, Senhor, dessas famílias. Entra, Jesus, com salvação, com libertação e com cura. Entra, Senhor, e opera. Opera milagres de maravilha. Labadocanta, labaixandecanta, labaixai. Oh, Espírito Santo, tu tens a liberdade para trabalhar. Tu tens a liberdade para fazer o que te apraz dentro da nossa casa, Senhor. Entra, Senhor, pelas portas da nossa casa. Jesus, entra na sala, Senhor, entra nos quartos, meu Deus. Arranca, Senhor, tudo que não te agrada na nossa casa. Senhor, visita, Senhor, os quartos dos nossos filhos, Senhor. Entra ali, Jesus, muda a história. O Senhor vê, o Senhor contempla os de perto e os de longe. Entra, Senhor, e quebra os grilhões que o inimigo tem colocado. Oh, Espírito Santo, faz o que nós não podemos fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Volte para o seu lugar, mas volte crendo que recebeu as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Tome o assento, poderão assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Nossos trabalhos, meus irmãos, continua normal. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, oração no departamento do Círculo de Oração. E 21 horas, ensino da Palavra de Deus. Amanhã está escalado para ministrar a palavra o evangelista Eli. Ele vai transmitir a poderosa Palavra de Deus. Quarta-feira, é o segundo elo da campanha, né, irmão?